Esta é a primeira edição do CREA-RJ Debate, encontros em que vamos debater temas de interesse nacional, estimulando a troca de informações e ideias. Hoje vamos falar do petróleo. O petróleo é nosso. O Brasil vive atualmente um momento de luta por sua independência e soberania. Hoje, o governo brasileiro abandonou a política de conteúdo local, levando ao desemprego milhares de trabalhadores de vários setores da economia nacional que a indústria do petróleo movimenta. Assim, além de levantar a questão da soberania nacional, com o desmonte da Petrobras, esta edição do CREA-RJ Debate abordará o papel estratégico da Petrobras para o desenvolvimento tecnológico, social e econômico do Brasil. Para dar uma fala institucional, está aqui o nosso vice-presidente, Metri. Você vai ouvir, está sendo presenteado, você vai ouvir verdades. Você não vai ouvir a fake news que está aí na mídia corporativa. Todos aqui são especialistas, não só em petróleo, como alguns também em questões políticas, econômicas, e eles se prestaram a colaborar com o CREA nesse evento, e eles irão enriquecer muito a cultura de todos os senhores e senhoras ouvintes. Muito obrigado. Então, assim, eu acho que o tema da disputa do petróleo, ele vem desde a sua origem, né? Só que, para a realidade de hoje, os nacionalistas, a gente tem chamado dos defensores da soberania do país, e os entreguistas têm uma característica nova, que também são golpistas. A sociedade ainda não entendeu o que a gente está perdendo nesse momento com essa disputa da privatização da Petrobras e da privatização dos campos do pré-sal descoberto no Brasil. Nós, da Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos filiados, tem na nossa origem a defesa da Petrobras para o povo brasileiro e não para o mercado. Eu acho que todos os brasileiros estão muito assustados com o que nós estamos vivenciando, especialmente nesses dois últimos anos, visto que, apesar de, nos marcos constitucionais, no formalismo legal, a gente tem um governo que está posto e com todos os questionamentos que tem, mas vem se defendendo que há uma legalidade, mas o que nos assusta é que tem uma legitimidade que este governo que aí está não apresentou para a população brasileira o conjunto de medidas, inclusive estruturantes, que ele está usando para fazer o que está fazendo. Então, isso nos assusta, porque passa uma ideia de que aquele que detém a legalidade de estar naquela posição, independente se teve o voto popular ou não, e eu acho que é uma questão que nós temos que aprimorar a nossa Constituição, porque existem constituições que inclusive verificam se o governante, depois de eleito durante um ano, pode haver um plebiscito popular, mas um plebiscito onde as pessoas de novo vão às urnas para poder verificar se aquilo que foi apresentado e aprovado está nas linhas mestras desse governo ou do governo que foi eleito. O que nós estamos assistindo, no meu ponto de vista, é uma questão de legitimidade, porque além de um projeto nacional que carece de ter sido apreciado pela população, e que eu espero que de forma nós possamos fazer agora em outubro e talvez em outubro, né? O primeiro e o segundo turno, mas nós temos que tratar, por exemplo, né? Desconstruir a questão do conteúdo nacional que foi construído ao longo de 10, 15 anos. Isso eu posso, num governo que não apresentou isso para a sociedade como seu vetor principal, eu posso fazê-lo? E aí todas as reformas que vão se colocando. O que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo, né, um movimento e chamar a atenção
onde o Congresso Nacional, né, assume um protagonismo, né, e que vai tomando decisões que, em tese, pelo formalismo legal, é possível fazê-lo, mas está fora de compasso, e é só olhar, ouvir as ruas, fora de compasso com os anseios da sociedade brasileira. Então, entre a questão de defender um projeto nacional, ele só pode ser defendido a partir de uma mobilização da sociedade e legitimado pelo voto popular. Então, eu acho que isso está atrás de todas essas discussões, né? E o que está nos assustando é isso: tomadas de decisões estruturantes sem apresentação da população para dar legitimidade dessas decisões. A pergunta é: o petróleo é nosso? Não é. O petróleo, ele já foi nosso. Mas com a quebra do monopólio em 1997, ou seja, a Petrobras é uma empresa de economia mista, onde tem, né, seus acionistas, é uma empresa de governo, que o governo tem a maioria, mas é uma empresa que presta suas decisões aos acionistas. E aí, a depender da linha política, da posição política do governo no nosso país, ora tende mais para um lado e ora tende mais para o mercado financeiro e ora tende mais para uma versão mais nacionalista. Relembrando aqui que, em 2003, quando aquele processo eleitoral em que o Lula foi eleito, e a gente viveu ali 8 anos de gestão do Fernando Henrique Cardoso, e eu sou uma petroleira com 28 anos de carreira, e a gente vivia, naquele momento, um desmonte da Petrobras. E depois da sequência de 13 anos de governo Lula e Dilma, acho que teve uma forte tentativa de trazer essa questão mais nacionalista. Foi que vários eventos aconteceram, né? Estou aqui na mesa com o pai do pré-sal, nosso Guilherme Estrela. Ele não gosta de ser, mas ele é, gente. É uma pessoa com quem a gente tem uma grande admiração. Mas a Petrobras só descobriu o pré-sal porque teve uma decisão de governo ali. Porque teve uma forte investimento na área de pesquisa, na área de exploração e na área de produção. E aí, como o tempo aqui é curto, teve depois vários eventos nessa gestão que estava realmente trazendo o petróleo mais para o Brasil. Mas a gente vive, com a questão do golpe que o Simão já mencionou aqui, a gente vive hoje um momento realmente de entrega das nossas riquezas. E agora eles não falam mais em privatização. Antes falavam em desinvestimentos. E esses nomes novos que são criados é exatamente para confundir o povo. E hoje em dia o nome mais atual são as parcerias estratégicas. E aí eu encerro essa primeira fala perguntando: essas parcerias estratégicas são estratégicas para quem? Para a Shell? Para a BP? Para a Statoil? Porque não está sendo estratégico para o nosso país e para uma Petrobras nacionalista. É um tema, eu diria, muito estimulante falar da Petrobras, porque eu sou um funcionário de carreira há 33 anos, sou um apaixonado pela Petrobras. E nesse momento que a gente está vivendo um momento, eu diria que um dos momentos mais difíceis no país, eu posso afirmar que não existe democracia sem soberania, nem soberania sem democracia. E todos esses dois pilares estão sendo, eu diria, duramente atacados. O país ele foi assaltado por uma quadrilha que deu um golpe de Estado, e esse golpe de Estado tem como um dos seus objetivos centrais, eu diria que roubar o nosso petróleo.
e destruir a Petrobras. E não é a primeira tentativa que eles fazem, né? Foi passado aqui o vídeo que fala do Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, na sua carta antes de suicidar, ele cita a Petrobras. O João Goulart também, no discurso na Central do Brasil, antes de ser golpeado em 64, ele cita a Petrobras. E aquele discurso de João Goulart, se fosse lido hoje pelo Lula, ele seria muito atual. Porque, basicamente, consta ali de tudo que nesse momento que nós estamos passando hoje. Eu quero, nessa primeira minha fala, afirmar que o Estado do Rio de Janeiro, ele não sai dessa crise, grave crise que está passando, se não houver uma recuperação no setor de óleo e gás. As receitas do Estado do Rio de Janeiro, elas já vindas do setor de petróleo, elas correspondiam a 40% das receitas do Estado. O Estado já chegou a arrecadar, entre royalties e participações especiais, 8 bilhões de reais. Hoje arrecada 4. Então, por aí, a gente já vê a importância da Petrobras para o Estado do Rio de Janeiro, né? E o que nós temos assistido é um movimento no sentido de esvaziar o Estado do Rio de Janeiro no setor de petróleo. Basta a gente ver os investimentos reduzidos que estão sendo feitos nos campos maduros, na Bacia de Campos, basta a gente ver o desmonte da política de conteúdo local, que tem levado os nossos estaleiros, praticamente todos eles, a ficarem fechados, né? Nós que já tivemos, eu diria que uma indústria naval com quase 90 mil trabalhadores. Então eu quero, nessa minha primeira fala, deixar esses pontos de reflexão. O petróleo, eu avalio que ele ainda é nosso, mas está escorrendo pelos nossos dedos e nós temos que rapidamente tomar uma posição firme para recuperar esse petróleo. O tema nacionalista, entreguista, é um tema que mobiliza a sociedade brasileira e a disputa pelo poder desde os anos 30 do século passado, porque até então o Brasil se caracterizava por ser mero exportador de produtos primários. Pau-brasil, açúcar, ouro, café, cacau, borracha, e importava tudo. Não tinha um projeto nacional, um projeto de desenvolvimento. Toda a sua elite era uma elite voltada para o estrangeiro, não tinha uma visão própria de desenvolvimento. Eram casas importadoras e casas exportadoras. Isso mudou a partir de 30, e de 30 para cá há um permanente embate entre a elite que historicamente é vinculada ao exterior, a Portugal na colônia, a Inglaterra no século XIX, primeira metade do século XX, e aos Estados Unidos, depois do final da Segunda Guerra Mundial, entre essa elite e as forças que queriam e querem um desenvolvimento para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. Esse embate é um embate que, ao longo desses últimos 80 anos, tem nos favorecido, embora em determinadas circunstâncias sejamos duramente derrotados. Assim aconteceu em 54, no suicídio do Getúlio, assim aconteceu em 64, na queda de Jango, mas vejam vocês, a partir de 67, muda a política econômica no sentido de fortalecer o desenvolvimento brasileiro. Assim ocorreu com Collor, assim ocorreu com Fernando Henrique, e assim ocorreu com o segundo mandato da Dilma. O desmonte da Petrobras começa com Bendini. Tanto é que toda a diretoria da Petrobras foi mantida quando Pedro Parente assumiu. Essa captura da Petrobras pelo capital estrangeiro começa em 2015. E nós agora temos que mobilizar a sociedade para, mais uma vez, defender o interesse nacional nas eleições de outubro, colocando o voto
em candidatos ao Executivo e Legislativo que se comprometam com o desenvolvimento brasileiro no benefício do nosso povo. Sem indústria, não há emprego, não há desenvolvimento. E é impossível se manter a paz social em um país com 200 milhões de habitantes sem ter uma política de desenvolvimento. Eu queria aqui destacar um aspecto histórico que eu considero muito importante da campanha do Petróleo é Nosso, que decorre de 1947 até 1953, com a promulgação da Lei 2004 pelo presidente Getúlio Vargas. O traço marcante desta campanha foi o caráter suprapartidário. Desde os comunistas, de Luiz Carlos Prestes, de Portinari, até os integralistas, os eugenistas, né? de um que foi vereador aqui no Rio, Wilson Leite Passos, passando pela UDN, passando pelo PTB, passando por todos os partidos. Eu acho que é uma lição importante que nós temos que absorver, né? No sentido de que os brasileiros, independente de suas filiações político-partidárias, de suas ideologias, foram capazes no passado e devem ser capazes no presente de se unir para defender valores maiores. Quais são esses valores maiores? O patriotismo, a democracia, a soberania nacional, né? A justiça social e também as reservas minerais e as riquezas estratégicas do país. E o petróleo é indiscutivelmente, embora a mídia oligopolizada procure passar para a opinião pública uma série de inverdades, no sentido de que o petróleo vai acabar, porque nós temos que marchar para uma economia de baixo carbono, de sustentabilidade, no sentido de que o petróleo é uma commodity. Nós sabemos que isso não é parcialmente verdadeiro. Nós vamos marchar para uma economia de baixo carbono. Fala-se dos carros, dos veículos elétricos, como se fosse uma coisa inevitável para curto prazo. Existem 2 bilhões ou 1,5 bilhão de automóveis com motor a combustão, e os veículos elétricos não chegam a 1 milhão ainda, né? E não podemos esquecer que os veículos elétricos são movidos à eletricidade e que 40% ou 50% da eletricidade gerada no mundo vem do carvão, que é, na relação de combustíveis, talvez um dos mais poluentes. Começar analisando a pergunta, né? Por que essa pergunta, o petróleo é nosso? Porque ele é tão atual, né? Então, no meu entender, para a gente começar a tentar responder essa pergunta, a gente tem que ver o que é que nós somos como país, né? O que é que o Brasil é? Nós somos o 5º país do mundo em extensão territorial. Temos a maior floresta tropical do planeta, que produz 10% do oxigênio para a atmosfera. É um território imenso, totalmente coberto por bacias hidrográficas. Não temos problema de água de superfície. A bacia amazônica é a maior do planeta. Tocantins, Araguaia, Rio Parnaíba, né? São Francisco, os rios do sul, do sul-sudeste, Rio Doce, Paraíba do Sul, o Rio Paraná. Quer dizer, a água e abundância na superfície. E os 2 maiores aquíferos subterrâneos do planeta, que é o Alter do Chão, no Amazonas, e o Guarani aqui. Temos a maior província mineral do planeta, que é Carajás, né? Junto com o escudo brasileiro, somos realmente o país, em termos de minérios, mais rico do mundo. A calha norte do Amazonas não foi ainda pesquisada, está ainda desconhecida em termos de minérios, né? Temos metade do território praticamente em águas territoriais brasileiras, com a Amazônia Azul, onde está o pré-sal, né? Enfim, esse país tem tudo para ser um baita de um país com uma projeção internacional absolutamente de protagonista internacional. Mas tinha um problema. Nós não tínhamos energia, né? Não tínhamos carvão da primeira Revolução Industrial, não tínhamos o petróleo da segunda Revolução Industrial. Fomos ter a industrialização super tardia, né? Com a energia basicamente
que chega ao Brasil a energia hidrelétrica para ser oferecida em níveis abundantes, mas a hidroeletricidade ela é sazonal, ela não dá segurança de você fazer um projeto de país com bases energéticas, um país desse tamanho, com bases energéticas absolutamente confiáveis. Com 2 anos de seca, a gente para o país, não é mesmo? E a história recente já confirma isso. Chega o pré-sal. Chega o pré-sal junto, resultado, como já te disse aqui, de uma decisão política do presidente Lula, né, de expandir a companhia da área de exploração e produção, que estavam reduzidas à bacia de Campos. Descobre-se o pré-sal e o pré-sal vem, então, garantir energia de um país desse tamanho, com essa potencialidade, para todo o século XXI. E aí vem, junto disso, no nosso governo, eu vou já terminar, a construção de uma inserção geopolítica brasileira com os BRICS, juntamente com China, Rússia, África do Sul, Brasil, que formam um grupo geopolítico que projeta o Brasil numa situação de recuperar a bipolaridade mundial. Isso não podia ser aceito pelas grandes potências e pelo poder mundial, geopolítico mundial. E veio o golpe, né? Então, nós estamos tratando hoje, perguntando se o petróleo é nosso, porque ele tem que ser nosso, porque senão tira-nos essa sustentação energética para uma projeção do Brasil e um desenvolvimento nacional com uma certa autonomia, não é isolamento, mas efetivamente autônomo em favor do povo brasileiro. E acho que o meu papel, concordando com tudo que eu ouvi, é falar sobre o efeito dessa política nas empresas nacionais. Eu presidi durante 20 anos a Associação das Empresas de Engenharia e agora presido a Academia Nacional de Engenharia. Para nós, tudo começou quando o Senado Federal alterou um item da Constituição em que a empresa estrangeira pode ter 100% de capital. Então, hoje existem as chamadas empresas do Brasil. Elas estão dominando a área, já são consideradas empresas brasileiras. Isso foi proposto pelo senador no governo de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, as empresas estão em processo de liquidação total, com a participação de empresas estrangeiras dominando o mercado. Eu, como empresário, cheguei a ter cerca de 1.000 funcionários. Hoje o meu número está em torno de 100, quer dizer, caiu vertiginosamente. A empresa brasileira está ganhando as concorrências, né? Tirando a oportunidade não de minha como empresário, mas também e principalmente dos empregados brasileiros, dos funcionários brasileiros, dos diretores brasileiros, dos especialistas brasileiros. Eu tenho orgulho de dizer que na antiga Petrobras, eu digo antiga, porque de parente para cá, a situação foi mudando. Nos cursos da Petrobras de educação continuada, eu tinha o orgulho de ser convidado pela Petrobras para lecionar a parte de geotecnia offshore. Quer dizer, um processo de trabalho irmão, tendo em vista a soberania nacional. Hoje isso não ocorre mais. As empresas brasileiras que conseguiram sobreviver, elas estão vendendo as suas empresas, né? Estão sendo vendidas para empresas estrangeiras que estão dominando. Eu estou entrando nesse campo porque concordo com tudo que eu já ouvi, mas quando você ataca a empresa nacional, você tira a oportunidade não só dos engenheiros, não estou aqui defendendo os engenheiros só. Eu estou defendendo também a mão de obra não especializada, porque é nas empresas de engenharia, notadamente na construção pesada, em que há lugar de trabalho por menos favorecidos. E lá eles são educados, eles galgam as escadas da sua vida profissional. Esse é um aspecto que um encontro dessa natureza tem que focalizar também. E é um retrato da estancada da soberania nacional. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de
contar uma pequena história para os senhores. Noruega descobriu seu petróleo e no Mar do Norte, junto com outros países. E a Inglaterra colocou blocos para serem leiloados. A Noruega escolhia determinados blocos com grande potencial de ter petróleo, reservava para esses blocos para a Statoil. A Noruega obrigava a Statoil a estar em muitos consórcios. Quem quisesse concorrer teria que aceitar a Statoil como uma consorciada. E, muito mais importante que isso, o sistema de arrecadação, de retirada de grande parcela do lucro para ir para o Estado norueguês era garantido. A empresa privada que foi para a Noruega, ela sabia que ela iria ter uma rentabilidade, mas não iria ser uma super rentabilidade que empresas estrangeiras, têm em países subdesenvolvidos e em países com a sociedade do país dominada. Eles sabiam que na Noruega eles iam ter que pagar um fundo social, iriam ter que pagar, lá não chama fundo social, chama fundo soberano, iriam ter que pagar tributos e que iria desvaziar muito lucro. Então, nessas condições, perde o sentido da nossa discussão aqui. O nosso problema no Brasil é que a nossa sociedade ela é manipulada, ela não sabe o que é a riqueza do petróleo, o quanto o petróleo pode gerar de lucratividade e que essa lucratividade é dela, a sociedade brasileira, pertence a ela que tem que decidir para onde é que vai esse dinheiro. Saúde e educação? Então, saúde e educação. Isso teria que ser respeitado. Infelizmente, o terrorismo do tempo funciona, mas vamos procurar uma finalização. O que eu acho é que nós deveríamos atacar o principal obstáculo, que é a comunicação de massa, que nós hoje estamos, de certa forma, minimamente atacando. Mas a nossa sociedade precisa entender o que é ser nacionalista. O que é ser nacionalista é votar bem, é votar, como disse o Pedro Celestino, num novo congresso agora, com representantes que vão proteger ele, povo, que vão advocar as coisas que são importantes para ele, povo. Não um congresso entreguista, aí a palavra entreguista encaixa perfeitamente. Não precisa ter essa ojeriza à iniciativa privada, desde que ela esteja controlada sob a tutela do Estado que beneficia a sociedade. Obrigado.